E, para nós, o nosso penúltimo momento agora, Rafael Lavarini, de Pernambuco, nos fala: Pedro, embainha a tua espada. Bom dia a todos. Que os nossos corações permaneçam pulsando no ritmo do Evangelho, a fim de acalentar a nossa alma, a fim de sermos esclarecidos um pouco mais sobre tudo aquilo que o Cristo nos legou. E para iniciarmos a reflexão, lembramos do Velho Testamento, no livro de Êxodo, onde encontraremos no capítulo 20 os 10 mandamentos de Deus, que segundo as tradições, segundo o que consta nessa obra, foi recebido por Moisés no Monte Sinai, mas foi escrito com o dedo de Deus. Estudando a doutrina espírita, em especial o livro dos médiuns, perceberemos que existem duas formas para que haja a mediunidade ostensiva. Uma dessas formas é a mediunidade com efeitos intelectuais, em que o próprio nome sugere que é necessário o intelecto do médium para que aquela mensagem ocorra. Por exemplo, a psicografia. O médium precisa ter a capacidade de entender a mensagem que o espírito sugere através da sua vibração, através do seu magnetismo. Ele vai captar aquela mensagem através da glândula pineal, mas vai codificá-la através da região frontal do cérebro, que é responsável pelo raciocínio lógico, que é responsável pelo nosso lado moral. Por isso que o médium também precisa desenvolver-se na obra da caridade. E ali, segundo o livro Os Mensageiros, de autoria espiritual de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, o médium, por exemplo, que vai fazer o uso da psicografia, ele terá os elos de ligação entre corpo físico e perispírito na região da escrita, localizada no nosso cérebro, menos densa, mais suave, a fim dele conseguir escrever aquelas sugestões enviadas pelos espíritos e codificada pelo seu intelecto. Assim também acontece na clarividência, clareaudiência. E assim a gente percebe que são efeitos de mediunidade intelectual. Mas nós temos também uma outra variação, aquelas que são de efeito físico, que temos, por exemplo, vastas mensagens no Evangelho que comprovam, porque o Espiritismo não veio destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. Temos, por exemplo, no batismo de Jesus e na transfiguração, um fenômeno de voz direta, em que materializa-se a voz do Criador, numa mesma frase: esse é o meu filho amado em quem comprazo, escutai-o. O mesmo fenômeno de voz direta, em que, segundo o Atos dos Apóstolos, ocorre na igreja de Antioquia, inclusive orientações espirituais por esse fenômeno, a igreja de Jerusalém, a casa do caminho, conforme também analisamos no livro Paulo e Estevão. Mas, talvez um dos primeiros momentos em que for registrada uma mediunidade de efeito físico foi no momento em que Moisés, sem a utilização do intelecto do médium Moisés, mas utilizando o ectoplasma, e aquele dedo nada mais é do que o ectoplasma, como aquela nuvem branca que cobriu Jesus no batismo, como aquela branca nuvem que cobriu Jesus, os seus discípulos, na transfiguração, em que houve também materialização de Moisés e Elias. Aquela nuvem que nós conhecemos como ectoplasma, simbolicamente era descrita como o dedo de Deus, que na pedra escrevera os 10 mandamentos. Entre eles, não matarás. E que de forma errônea, o intelecto dos médiuns chamados profetas, acabaram registrando nos seus livros, contidos no Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. Como olho por olho, dente por dente, se a lei mosaica nos fala, não matarás? Como os cristãos dos dias atuais
tem interpretado o amor aos inimigos em oferecer uma face quem agride a outra, em caminhar 10 quilômetros quem convida para caminhar 2, a despojar toda a nossa vestimenta aquele que pede uma única túnica. Como interpretar tamanho ódio, tamanho raiva aqueles que cometem um crime? Como incentivarmos, ainda como espíritas, como cristãos, o aborto, o uso das armas, sem que seja pelas forças armadas? Não é esse os ensinamentos do Cristo? Não é isso que está escrito nas leis de Deus? E Jesus, que veio pregar toda essa mensagem de pacificação, não apenas com palavras, mas com a própria exemplificação, nessa cena que dá título à nossa palestra, quando foi preso injustamente, e Pedro, o discípulo da emoção, tira uma espada e acaba ferindo a orelha do soldado romano. Pedro, guarde essa espada, porque aquele que fere pela espada também será ferido. Espíritas, cristãos, vamos guardar as nossas espadas do julgamento, porque quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, não como entendia Rafael, tampouco Kardec, Chico Xavier, mas como entendia Jesus: benevolência para com todos, inclusive com aqueles que estão cometendo um crime. Indulgência com as faltas alheias. Pare de julgar o seu semelhante, pare de apontar o defeito, o crime que alguém tenha cometido. Seja um cristão legítimo. Ah, Rafael, é muito fácil falar isso, porque talvez você não tenha um familiar que foi morto injustamente, que perdeu todos os bens materiais na mão de um criminoso. O terceiro aspecto da caridade, como entendia Jesus: perdão das ofensas. Duro é para nós recalcitrar contra os aguilhões. Entender que existe uma força maior que nos demonstra o caminho do perdão, que é árduo, que é difícil, mas que é o caminho do Evangelho. O processo educacional do Espírito não é tarefa fácil para ninguém. Ser cristão não é ser espírita, não é pronunciar uma palestra, ouvir uma palestra. Ser espírita de púlpito, de cadeira, é muito fácil, mas o verdadeiro cristão é o que se esforça, é o que vai ao campo de ação, é o que vai ao encontro dos infortúnios ocultos, é o que guarda a espada do julgamento, é o que guarda a espada do orgulho e consegue com simplicidade enxugar lágrimas, visitar um hospital e muitas vezes ali se deparar com uma pessoa que está com uma fralda suja de fezes e que você não conhece aquela pessoa, mas você vai ter a dignidade de limpar aquela fralda suja. É de visitar um presídio e ali literalmente se despir de toda a sua vestimenta física, mas também espiritual, passando por um pseudo-constrangimento de estar nu diante de um desconhecido para visitar um outro desconhecido. Chico Xavier fazia isso regularmente. Inclusive eu ouvia de Emmanuel, que apontava aos nossos irmãos encarcerados: Chico, a diferença deles e de nós é que o crime deles foi descoberto e o nosso ainda não. Jesus, quando caminhava pelaquela praça famosa no centro de Jerusalém, percebeu que havia uma muvuca, uma confusão, e ali trouxeram a ele uma mulher que havia sido pega em adultério. Interessante é que naquele momento o homem não apareceu, só a mulher, que certamente não adulterou sozinha, mas com aquela carga já de preconceito social, trouxeram aquela mulher e tentaram Jesus, que falava do amor aos inimigos, que falava do perdão às ofensas, que ensinava com a própria vida o valor da indulgência. Desafiaram a ele dizendo: os profetas nos dizem que essa mulher que foi pega em adultério precisa ser lapidada. E você, que dizes sobre isso? Porque Jesus não poderia concordar com a violência, mas ao mesmo tempo não poderia ir contra os profetas, mas Jesus deveria sim ir contra os profetas, que interpretaram errada a lei de Deus: não matarás, não matarás. E ali ele fala aquela frase muito famosa,
que a gente assiste nos filmes da vida de Jesus, que os pregadores têm o hábito de pronunciar: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Mas existe a simbologia da postura de Jesus naquele momento. Jesus, com seu indicador, escrevia no chão. Como deveria ter sido o chão daquela praça central de Jerusalém? Segundo pesquisas, o chão era de pedra. E Jesus, com seu indicador, lembram de onde foi escrita e como foi escrita a lei de Deus, a primeira revelação por Moisés? Na pedra, com o dedo de Deus. Jesus simbolicamente queria mostrar a todos nós que a partir daquele momento ele traria uma lei nova, a do não julgamento, a do amar a todos, independente do erro que aquele cometeu, de colocarmos as espadas no nosso bolso e enxergar o nosso irmão como um irmão. Mais tarde, o Cristo foi preso, de forma injusta aos olhos do mundo, e eu fico imaginando como deveria ter sido aqueles que puderam compartilhar algumas horas na presença de Jesus dentro daquela cadeia, dentro daquele presídio. Como deveria ter sido a vida daqueles criminosos que por algumas horas desfrutaram da presença do Mestre. Como deve ser, meus irmãos, a vida de um encarcerado, quando um cristão faz o papel de intermediário da obra divina, indo visitar os presos. Estive preso, foste me ver, ensinou Jesus. Paulo, mais adiante, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 13, daquele livro maravilhoso, vem nos falar: visitai os presos, como se estivesse preso com eles. Não é só visitar os presos, é visitar como se estivesse naquela condição de sofrimento que um preso está. Ora, um dia que ficamos sem dormir bem numa noite, no outro dia estamos irritados, impacientes, imaginemos nós como dormir numa cela de 10 metros quadrados com 50 pessoas, todos os dias. Imaginemos nós quando estamos numa rua e dá uma vontade de ir ao banheiro e não tem banheiro. Imaginemos nós ter que usar um banheiro estragado, entupido, todos os dias, na presença de 40, 50 pessoas nos assistindo. Imaginemos nós o quanto é bom tomar um banho ao chegar em casa, ao sair para o trabalho. Imaginemos nós o que é, em um dia quente como este, querer tomar um banho e não poder. Imaginemos nós, meus irmãos, ter todos os dias um processo de medo e ansiedade, porque pode ser agredido fisicamente a qualquer momento, pode ser abusado sexualmente a qualquer hora. Essa é a vida dos nossos irmãos encarcerados. Ah, Rafael, mas quando cometeu o crime ele sabia que ia passar por isso. Nós temos esse tipo de pensamento, até despertarmos-nos para o amor conforme Jesus nos ensinou. Ou então, até termos um filho, um neto, que comete um delito e cai numa cadeia, cai numa prisão. Ou até quando nós vamos errar. Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. O que muda muitas vezes entre as pessoas que estão encarceradas e nós é o lado da grade. É o lado da grade. Todos nós estamos no processo de recuperação e o próprio Cristo vai dar o testemunho na crucificação, quando um dos criminosos começa a ironizar Jesus e ele responde-o com silêncio. Nem todos estão preparados para se transformar, mas todos irão se transformar. E no momento em que ele ironizava o Cristo, o outro criminoso, aquele que também estava preso e sendo crucificado pelo crime que havia cometido, apenas reprimiu o outro por estar ironizando o Cristo, dizendo ainda a Jesus: Senhor, faça com que eu também esteja nesse reino dos céus. Aquele homem, que muitas vezes nós o interpretamos de forma errônea, já tinha pagado sua pena. Errou na terra, pagou na própria terra, estava arrependido, e o arrependimento é o processo de recuperação de todo ser humano, e estava ao lado do Cristo, acreditando na sua transformação, no seu poder espiritual. E Jesus então, percebendo aquela força, aquela capacidade de amar que todos nós temos, ninguém é irrecuperável, disse a ele: em verdade vos digo,
que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Rafael, é possível uma pessoa que cometeu crime, ao desencarnar, está bem no mundo espiritual? Sim, porque o amor cobre multidão de pecados. E ele havia pagado tudo aquilo que havia feito na terra, assim como Saulo, o grande criminoso, o grande perseguidor, que não foi só responsável pela morte de Estevão, mas responsável pela morte de dezenas e dezenas de cristãos na primeira hora do Evangelho. Responsável pelos romanos adentrarem aos lares daqueles que seguiam Jesus e prender os pais de família, em abusar sexualmente das mães, na frente das crianças que ficavam abandonadas ao léu. Mesmo assim, Jesus acreditou naquele homem, que chega a escrever o que todos nós conhecemos: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Jesus acreditou no maior perseguidor, e vale a pena acreditarmos em nós mesmos e naqueles que cometem crime. Em uma oportunidade, Francisco de Paula Cândido Xavier estava no trabalho da psicografia, mas não conseguia fluir naquelas escritas, e então percebeu que de forma momentânea o seu perispírito se desliga do corpo físico, causando um mal-estar muito grande. E ele percebe que no mundo espiritual havia um grupo de dezenas de espíritos, mal vestidos, sujos, ainda cativos no erro e na ignorância, com pedaços de pau, com arma, querendo perseguir Chico Xavier. Rafael, mas Chico Xavier sofria perseguição, por que não? Por que não? Quanto mais perseguido, mais oportunidade de dar o testemunho. As grandes almas sofriam muito, mas davam o testemunho da persistência, da continuidade nos trabalhos do bem, da caridade, mas sofriam. E aí Chico percebeu que alguns estavam armados. Rafael tem arma no mundo espiritual. Já ouviram uma oração chamada Pai Nosso? Assim na terra como no céu. Não é o contrário, assim no céu como na terra. Nós somos uma cópia imperfeita do que existe no mundo espiritual. E aí o que vocês fariam? Desdobrando e vendo um número ali de 50, 60, 70 espíritos com um pedaço de pau e com arma olhando para vocês. E não deveria estar olhando de uma forma simpática. Eu perguntei isso numa palestra há umas 2 semanas, e aí muita gente falou, eu corria. Todo mundo falou, eu ia correr. E eu falei assim, Chico orou. E aí tem uma criança que me interrompeu, e criança é ótimo, né? E falou o seguinte, eu ia orar correndo, né? Então, ele uniu o útil ao agradável. Porque vejam só correr talvez não ia adiantar muita coisa. Orar também não, porque eles estavam vindo, e foi o que Chico fez. A criança ia correr orando. E Chico então chama Bezerra de Menezes, Emmanuel, Sheila, Meimei, André Luiz, Humberto de Campos, não aparece ninguém. Aí ele correu. E o Chico corre e os espíritos correndo atrás dele. Imagina a cena, gente. Chico correndo e os espíritos correndo atrás dele. E aí o Chico escuta o barulho de um disparo de arma de fogo. E quando ele ouve aquele barulho, ele para e olha. E aí o projétil atinge a região do ombro de Chico Xavier. Ele desperta daquele desdobramento, ainda sentindo uma angústia, um medo muito grande, faz suas preces, mas não adiantou, e percebeu que ele não conseguia mais movimentar o braço direito, com uma facilidade que tinha. Ficou quase 1 ano com dificuldade de levantar o braço. E aí Emmanuel aparece depois de alguns dias, e obviamente que Chico vai tirar satisfação com ele. Emmanuel, eu orei por você, você não apareceu, para o André Luiz. Imagina, Emmanuel, se esse tiro tivesse pegado o meu perispírito na região do coração, eu sou cardíaco, já tive 3 infartos, eu ia morrer. E Emmanuel falou, você ia morrer. Estava programado o seu desencarne. Chico desencarnaria em torno de 70, no máximo 75 anos de idade. Por que será que ele viveu até 92? Por que será tantas moratórias? Por que Divaldo está lúcido até hoje? Não é pelas palestras que ele faz. O Chico não foi só pelos livros que ele escreveu, mas pela obra da caridade com os infortúnios ocultos. E ali Emmanuel ainda esclarece para Chico que os espíritos que ali estavam atiraram para acertar o coração, mas que aquela bala, aquele projétil foi desviado através de orações. E Chico pergunta, quem orou por mim? Eu preciso agradecer. Todas as mães dos presos que você tem visitado. Emmanuel
ainda nos acrescenta que quando a justiça divina vem ao nosso acerto de contas e nos encontra no trabalho do bem, manda a providência divina que esse acerto de contas retorne por tempo indeterminado. O bem que a gente faz em qualquer momento será o nosso advogado em toda parte. Vale a pena ser indulgente, vale a pena ser benevolente com todos e perdoar aqueles que nos ofendeu. Paulo escreve uma carta maravilhosa de um único capítulo, a Filemon, um grande amigo cristão que ele conheceu em suas caminhadas, que fundou uma igreja na própria casa. E é interessante que quando Paulo chega a Roma como um prisioneiro do Cristo e é preso, ele faz amizade com um homem chamado Onesíforo, que era um escravo. E aquele escravo roubou o próprio patrão, fez mal ao próprio Senhor, foi preso, estava preso em Roma. E Paulo conhece esse homem e começa a evangelizar e ele se transforma em Cristo. Sabe quem Onesíforo havia roubado? Filemon, que era o seu patrão. Então Paulo escreve uma epístola a Filemon, dizendo a ele: estou feliz em saber que você permanece com a obra que começou, que permanece com Cristo, que a tua casa, que o teu lar recebe outros irmãos. Estou feliz com tua fé, e por isso, sabendo do teu amor e da sua entrega a Jesus, eu te envio o meu irmão, a fim de que você dê ele uma nova oportunidade, a fim de que você dê ele trabalho, dignidade. E se Onesíforo te fez algum mal, coloque esse mal à minha conta. Se você precisa perdoar alguém, eu que te peço perdão, em nome de Onesíforo, mas te peço que o receba em meu nome. Paulo trabalhava o processo do perdão daquele que havia cometido crime, com o que havia sofrido com aquele crime. Coloca os irmãos para estarem juntos de novo. É um grande exemplo para todos nós. E aí, em 1969, no Brasil, vamos ter um jovem formado em Direito, chamado Mário Ottoboni, ao lado de outro jovem chamado Franz de Castro, cristãos do movimento católico, que tiveram curiosidade de ir a uma cadeia pública. Curiosidade. Foram então visitar o presídio de São José dos Campos, e ali o diretor do presídio falou: vocês são de família boa, vocês são inteligentes, para que vocês estão procurando ver preso? Esses aí não tem jeito para eles não, nem Deus consegue salvar. Ah, mas a gente está curioso, a gente queria visitar. E quando chega para fazer aquela visita, Franz de Castro e Mário Ottoboni percebem aquele mau cheiro, pessoas enfermas, infelizes, machucadas, com fome, sede, frio, e saem dali arrasados. E o diretor do presídio vê aquilo e dá uma ironizada, falando: eu disse para vocês não irem, isso não é lugar de gente, não é lugar de vocês estarem. E aí o senhor Mário Ottoboni responde: nós entramos aqui por curiosidade, agora a gente vai permanecer por convicção. Esse é o pensamento do verdadeiro cristão, que vai ao encontro dos infortúnios ocultos, que prega a não violência, que entende que um prisioneiro precisa sim pagar pelo crime cometido, mas ele precisa, acima de tudo, educar-se nas lições da vida. Mas para tanto precisa de pessoas que acreditam que atrás de cada olhar existe uma história. Atrás de cada olhar existe uma história. Kardec nos narra que todo espírito é criado por Deus simples e ignorante, mas que nós seremos espíritos puros na grandeza que Jesus o é. O próprio Cristo nos fala no Evangelho: estáis admirado com o que tenho feito, vós sois deuses, poderei fazer isso e muito mais. Imaginemos nós, neste momento, só entre os encarnados, quantos espíritos com potência de serem espíritos crísticos não estamos reunidos em nome de Jesus. Nós podemos e devemos operar essa nossa iluminação íntima, levando o Evangelho aos presos, como Jesus, enquanto prisioneiro, levou, quanto Paulo nos recomendou, como Chico Xavier fazia, e como Mário Ottoboni e Franz de Castro começaram a fazer, até criarem, em São José dos Campos, o primeiro presídio do mundo sem armas. Pedro, embainha tua espada. O primeiro presídio do mundo sem armas, sem agente penitenciário, sem forças armadas,
e quem ficava com a chave das celas eram os presos. Que loucura! Que loucura! Um presídio que não tinha superlotação, um presídio que tinha uma boa alimentação, que tinha oportunidade em trabalhar e aprender uma profissão, em que voltava a estudar, mas que o Cristo era falado para eles todos os dias. Não apenas com palavras, mas com o exemplo desses homens, que por muito tempo frequentaram as cadeias públicas para lavar roupa suja dos presos no tanque de casa. Como Valdeci, que hoje permanece com esse trabalho que abordaremos neste momento. Valdeci começou a trabalhar para os presos nas cadeias públicas de Minas Gerais, ainda quando adolescente, para pegar a roupa suja deles, levar para a república que ele morava e lavar. E um dia uma das pessoas que dividia a república com ele falou: olha, ou você sai ou eu saio, porque no tanque que eu lavo minhas roupas, você não vai lavar roupa de preso. E ele saiu. E hoje coordena 150 APACs, que é esse tipo de presídio modelo, que já está presente em 28 países e começou no Brasil, com Mário Ottoboni e Franz de Castro, em São José dos Campos. E no início, essa sigla APAC significava: amando o próximo, amarás o Cristo. E que hoje também significa Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Haviam 3 anos que a APAC havia sido fundada em São José dos Campos, no momento em que em Jacareí, uma cidade próxima, houve uma grande rebelião. Franz de Castro e Mário Ottoboni já eram conhecidos e respeitados, inclusive pelos presos, dos quais na APAC chamamos de recuperandos. Somos todos recuperandos. Somos todos recuperandos. E ali foram chamados para intermediar dezenas e dezenas de familiares, funcionários como reféns, ameaça de derramamento de sangue, pela simples presença dos dois, em pouco tempo, libertaram os reféns, ficando apenas Franz de Castro, ao lado dos criminosos que aguardavam chegar um carro da negociação que haviam feito com o Estado. Mas eles acreditaram que não tinha mais ninguém naquele momento, que haviam sido todos libertados, e um dos policiais faz um disparo que é respondido pelos criminosos, e ali começa uma troca de tiros. Franz de Castro desencarna com 33 perfurações. Naquele momento, todos pensaram que a APAC acabaria, mas aí a APAC ficou mais forte. Eu contei essa história em Caraguatatuba há algum tempo, e uma mulher muito emocionada, uma senhora distinta, conversou comigo ao final dizendo que era concunhada do Franz de Castro, e me acrescentou uma informação. O médico legista constatou que todo o corpo físico de Franz de Castro estava tomado de tumores, e que ele não viveria mais que 30 dias. E resolveu dar vida à causa da APAC. Resolveu dar vida aos presos, ao ponto de ser considerado uma das poucas personalidades brasileiras, 4, agora são 3, porque a irmã Dulce já foi considerada santa, que estão no processo de canonização segundo as tradições da Igreja Católica. Pelo Vaticano já é considerado servo de Deus, e para nós o grande guia espiritual desse trabalho de Deus que existe na terra, esse trabalho que acredita naqueles que cometeram crime. Eu sempre relutei-me muito em falar dos trabalhos que realizamos em palestra, porque eu acredito que precisamos estar aqui para falar do Cristo, mas hoje percebo que precisamos também divulgar o bem. Kardec fala que o mal predomina na terra porque nós, que muitas vezes agimos no bem, somos tímidos, mas isso não significa que somos melhores que o outro. A prática do bem e da caridade para o cristão é obrigação. Não tem ninguém mais evoluído que ninguém aqui, somos farinha do mesmo saco. Espírito com grandezas maiores que vem à terra são missionários como Chico Xavier, o atual Papa Francisco, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis. Nós estamos no mesmo nível, mas compartilhamos essas histórias para vocês perceberem que é possível pessoas comuns como nós fazermos uma obra bonita da caridade. E há 7 anos eu conheci a APAC enquanto estagiário do curso de psicologia, e ouvindo falar da APAC, da recuperação, enquanto o sistema comum recupera 89%, aliás, enquanto o sistema comum 89% dos presos reincidem no crime, custando aí para o Estado em torno de R$4.000 por mês, para viver dessa forma que descrevemos anteriormente, a APAC, em sua média nacional, recupera 88%, gastando 10 vezes menos.
mas acreditando no ser humano, sem armas, mas acima de tudo acreditando que ninguém é recuperável. Uma das coisas que mais me marcou foi perceber a forma que um preso, que para nós é recuperando, é recebido numa PAC. Normalmente, a gente recebe o algemado, com a cabeça baixa, porque o preso perde a identificação do olhar, o olhar que é tão importante, que marcou tanto a vida de Jesus, o olhar dos nossos pais que marcaram nossa infância no processo educacional, eles estão olhando para baixo, não olham mais para frente, não olham para o alto, as mãos para trás, algemados, e a gente pede para tirar a algema, e eles ficam acuados, como um animal que está indo para o abatedouro, segundo os costumes que já tem, da forma que já são tratados. E ali aquele homem desacreditado, 75% dos presos já tentaram suicídio ou pensam em cometer suicídio em algum momento, 98% não tem expectativa de futuro, de cada 3 presos, 2 não tiveram o pai na vida deles. O que a psicologia fala do papel do pai? Respeito, disciplina, o que é certo, o que é errado, não é reeducar um preso, é educar, porque a maioria não teve educação, a maioria não teve acesso ao que nós temos, e outros que tiveram e que erraram, e que todo ser humano pode errar. Tire as algemas, e eles ficam acuados, e normalmente não se faz mais do que levantar o rosto dele, se aproximar daquele irmão e falar: meu irmão, a partir de hoje, eu quero que você olhe nos meus olhos, eu quero que você olhe para frente e para o alto, porque eu acredito em você. E aí chamamos eles pelo nome. Muitos anos chamados pelo número, ou pelo apelido do mundo do crime, são chamados pelo nome. Quantas e quantas pessoas Jesus não chamou pelo nome e transformaram sua vida? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ananias, Simão Pedro. Quantas vezes os nossos pais não chamaram-nos pelo nome? E ali a gente tomava um choque de realidade, e ali a gente chama pelo nome. Ninguém é recuperável, eu acredito em você, meu irmão. Ninguém resiste ao amor. E ali entra-se numa PAC e começa-se a metodologia da educação, da disciplina. Precisam estar acordados às 6 da manhã, precisam arrumar a própria cama, fazer as necessidades fisiológicas, e se não fizer a arrumação da própria cama, ou arrumar mal arrumado, já é uma falta leve no quadro disciplinar. 3 faltas leves é uma média, a média já tem uma reunião, um julgamento, uma análise daquela atitude, da qual ele pode voltar para uma cadeia pública sem nunca mais ter o benefício de uma PAC. E aí vem Emmanuel nos falar que a disciplina antecede o amor. Não tem como a gente exigir das pessoas virtude se a gente não exige disciplina e respeito. Precisam estar no refeitório às 7 da manhã, porque temos até às 7h30 o primeiro ato socializador, que é a oração, agradecendo, louvando a Deus por aquele dia que está começando. Nossas famílias estão perdendo esses valores. As crianças hoje não sabem o que é arrumar uma cama, não sabem o que é fazer uma oração em família ao se levantar. Na casa espírita a gente ensina a fazer o culto uma vez por semana. Culto do lar é todo dia, meus irmãos. Jesus tem que estar no lar todo dia, e a gente fala: olha, é 20 minutinhos, passa rápido. Não tem que passar rápido não, porque é nada doloroso. Com a mesma proporção que a gente precisa do alimento físico, a gente precisa do espiritual. E ali eles têm um alimento físico e espiritual, não tem superlotação, não tem sujeira, lavam as próprias roupas, preparam a própria comida, são obrigados a ter uma jornada de trabalho profissional, aprender uma profissão, voltam ao estudar, ser alfabetizados, terminar o primário, o secundário, muitos formam em curso superior, e saem dali pais de famílias dignos, com emprego, com trabalho. Assistimos a família dos recuperandos, para que os filhos não entrem no mesmo ciclo do crime, do erro, o que é muito comum, e assistimos também a família da vítima, que muitas vezes é esquecida. Trabalhando com eles a necessidade do perdão, a necessidade de um recomeço ante uma ofensa recebida e que marcara a vida deles, demonstrando que não cai a folha da árvore sem a vontade de Deus, mas que a vingança não compensa, porque o escândalo há de acontecer, mas ai de quem aquele que tira a espada para ser o meio desse escândalo. O cristão não pode ser favorável à morte do pecador, mas o cristão tem que ser favorável à transformação daquele que errou. Nós não incentivamos o crime,
mas nós amamos o criminoso, são obrigados a ter uma religião todos os dias, seja católica, protestante, testemunha de Jeová, evangélico, espírita, precisam conhecer Jesus, porque não adianta ocupar o tempo, ocupar a mente, se não mudar o coração e o sentimento. E o Cristo tem esse poder. Atrás de cada olhar existe uma história. E eu gostaria de pedir licença para contar uma história, duas historiazinhas. Uma de um homem, teoricamente no mundo do crime, conhecido pelo perigo, né? Por ter feito muito mal, e que entrou numa PAC, ele ficou há 1 ano, estava começando a recuperar e fugiu da PAC. Gente, fugir da PAC é fácil, porque a chave fica com os presos. Mas quase não tem fuga, nunca teve rebelião. Fugiu de uma PAC. Fugiu. Passou 1h30, ele voltou e bateu na porta da PAC. Perguntaram para ele, você não tinha fugido? A resposta dele está pintada na maioria das 150 PACs que existem no Brasil hoje. Com a seguinte frase ele respondeu: do amor ninguém foge. Do amor ninguém foge. A gente soube de uma história de um recuperando que agrediu o diretor de um presídio, de uma PAC, e isso é uma falta gravíssima, a remoção imediata para o presídio. E ali aquele diretor teve um bom senso muito grande. Primeiro pediu para que medicassem ele, afinal de contas, aquele recuperando estava ali há 6 anos, nunca deu trabalho, já havia teoricamente se recuperado, estava bem, e agrediu gritando: converse com a juíza, ela vai me tirar daqui, eu preciso sair. Ele tinha mais alguns anos de pena. E então aquele diretor percebeu que assim como aqueles que levaram a mulher na praça de Jerusalém disseram a Jesus, a lei manda que ela seja apedrejada, a lei da PAC mandava que ele fosse direto para um presídio, sem nunca poder estar ali. Porque se não for assim, os outros recuperandos não vão seguir as leis, se a gente não respeitá-las. Mas aquele diretor ponderou, lembrou da passagem do Evangelho, e foi então pesquisar qual havia sido o crime, o histórico daquele homem, porque não era comum aquela postura dele, já estava recuperando, foi tentar entender o histórico. E normalmente nós que não somos da área jurídica, a gente não fica interessado em saber o que a pessoa fez. Na APAC, para a gente, vale do momento para frente. Existe uma frase que muita gente não gosta, que bandido bom é bandido morto. E eu concordo com essa frase, porque a gente tem que matar o criminoso e salvar o homem. Matar o criminoso, espiritualmente falando, e salvar o homem. E ali, analisando o que aquele homem tinha feito, percebeu-se que aos 7 anos ele perdeu o pai. Trabalhavam no campo a família, o pai tirava o sustento do corte de cana, e ali a mãezinha dele tinha uma irmã de 3 anos, um de 2, e estava amamentando um 4º filho. E ele então com 7 anos precisou ser o arrimo de família, cortando cana. E aos 18, retornando daquele labor árduo de cada dia, para que ele e a família comessem o pão com o suor do próprio rosto, ao aproximar-se da sua casa, literalmente com a enxada nas costas e com a espada, com um facão na bainha, ele ouve a mãe gritar desesperadamente. Imagina a emoção que não tomou conta dele. E ali aquele funcionário, aquele voluntário da PAC lendo e se emocionando. E aquele homem corre para ajudar a mãe, percebe que a entrada da casa estava banhada de sangue, com um rastro, e a mãe continuava gritando no quarto, e ele percebe então que o vizinho abusava sexualmente da mãe dele, que estava totalmente transfigurada, de tanto que havia apanhado. Ele com a enxada nas costas e com um facão na bainha. No calor da emoção, comete o crime. Desesperado porque não era um criminoso, cometeu um erro. Esconde o cadáver. Com as investigações, o crime teve uma pena muito maior. Não deu chance de defesa, arma bárbara, ocultação de cadáver, homicídio. E ele precisou ficar quase 10 anos preso, entre o sistema convencional e a PAC. E ali teve aquele surto. Mas analisando, pudera-se perceber que ele havia entrado no regime semiaberto. E normalmente, a cada 45 dias, quem está no semiaberto pode passar uma semana em casa.
E pela primeira vez, depois de quase 10 anos, ele foi passar a primeira semana em casa. E no dia do surto, havia um dia que ele tinha voltado do lar. Aonde era o problema? Em casa. Os voluntários se juntaram, foram à casa daquele homem, que havia se casado enquanto preso, a mulher de forma digna ao seu lado, tiveram filhos, cuidava da mãe dele, que desde então ficou enferma, psiquiatricamente falando, incapaz. Chegaram naquele lar, não tinha telhado, tinha pedaços de telha quebrado, não tinha cama, não tinha colchão, dormiam no papelão, não tinha um biscoito para aquela família, para aquelas crianças se alimentar. Imagine só a cabeça daquele homem, que é um trabalhador desde os 7 anos de idade, que por um momento de invigilância cometeu um crime, que estava preso há 10 anos, vê a família viver daquela forma, como que ele volta? E eu vou ser sincero, talvez eu nem voltaria ao presídio, eu fugia com minha família. Como que ele volta e fica tranquilo sabendo que a família está passando fome? Não eram pobres, eram miseráveis. Ele surtou. Como que o diretor daquele presídio manda ele para o presídio convencional? O homem já estava na recuperação, olha a história, olha o histórico. E aí ele fez algo que Jesus costumava fazer. Por isso que precisamos nos inspirar no Cristo. Chamou todos os outros presos, 199, e colocou ele à frente e contou a história dele, que era desconhecida de todos. Contou a história e perguntou a eles: a lei da APAC fala que devemos levar de volta para o presídio. E eu queria saber de vocês, que farão um julgamento desse nosso irmão. Ele cometeu uma falta leve, média ou grave? Todos, 199, responderam que aquele irmão não havia cometido nenhuma falta. Atrás de cada olhar, uma história. A caridade como entendia Jesus, benevolência com todos, perdão das ofensas e indulgência com as faltas alheias. Eu relutei muito para falar sobre isso em palestras, e falei no semestre, um evento em Recife. A proporção foi tão boa, tão positiva, que há 2 meses me mudei de Minas Gerais, porque fundaremos em Pernambuco a primeira APAC do estado. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Obrigado.